E hoje eu vou trazer aqui para vocês os 6 motivos que são os causadores, né, de um fenômeno que muita gente me procura perguntando o seguinte: Cal, eu não consigo interpretar arcanos maiores junto com os arcanos menores. Ou seja, resumidamente, eu não consigo ler tarô, eu não sei interpretar um jogo, eu não sei interpretar uma leitura. Eu vou explicar aqui para vocês. Vem comigo. E o primeiro motivo é muito simples, né? Vocês vão dar risada, mas aprendeu errado. E tem uma coisa que eu costumo falar sobre tarô, sobre astrologia e sobre música. E eu uso esse exemplo da música porque eu sou músico, né? Vou completar agora 40 anos, toco desde os 13 anos de idade, fiz conservatório musical, aquela coisa toda. E tem uma coisa que eu observei ao longo do tempo, que as pessoas têm dificuldade de tocar, porque elas aprendem errado, elas criam um vício. Então, principalmente quando a pessoa quer tocar violão e depois ela quer aprender violão clássico, ela não consegue tocar porque ela tem um vício da maneira que ela usa os dedos e a maneira como ela desenvolveu ali os reflexos, a resposta motora dela, e ela não consegue sair daquilo. E é justamente isso. No tarô, muitas vezes você aprende errado e cria vícios de leitura. Vícios de leitura, esses vícios de leitura são causados por muitas e muitas e muitas coisas que eu vou falar agora. Fator número 1, porque as pessoas aprendem errado. Então vamos lá. Você, talvez, que esteja com dificuldade, se prenda a métodos. As pessoas se prendem muito a métodos de leitura. Mas como assim, Cal? Se prender a métodos de leitura é uma coisa muito ruim? Sim, você tem que aprender a pensar fora dos métodos de leitura. Então, por exemplo, vamos lá. Existe uma coisa chamada método europeu e método americano no Brasil. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos, né, aqui na América do Norte, não existe essa expressão método americano. E na Europa não existe essa expressão método europeu. É como se fosse a questão do pão francês, que só existe, eu acho que é no Rio de Janeiro. As pessoas lá no Brasil chamam o pão tipo pão de pão francês, que não tem na França. E é basicamente isso, não tem isso. E como é que eu poderia me livrar disso? Um dos grandes erros que eu vejo pessoas que querem começar a fazer grandes jogadas e tal, é embaralhar todas as cartas juntas. Eu acho isso muito errado. Por quê? Eu acho que você deve, né, na minha concepção, na minha experiência e na experiência de diversos autores europeus, inclusive, diversos autores americanos, você deve embaralhar as cartas, os arcanos maiores e os arcanos menores separados. E, por exemplo, vou fazer uma leitura em cruz, vou fazer um templo de Afrodite que existe no Brasil, não curto muito. Vou fazer uma cruz celta. Você, em todas as casas, você vai usar um arcano maior e um arcano menor para cada casa, porque o arcano menor, ele conduz a leitura, ele traz o sentido do arcano maior. E aí sim você vai desenvolver essa leitura. Com certeza, se você começar a fazer isso, eu tenho absoluta certeza que você não vai mais parar de fazer isso. É muito confuso, por exemplo, se você quer ler um método linear com 3 cartas e sai 3 arcanos menores, né? O jogo muitas vezes não tem sentido algum. Não tem sentido algum. A gente não sabe sobre o que a gente está falando. Então sair, por exemplo, uma pergunta sobre, sei lá, sobre uma viagem. Sai um 3 de espadas, com um 10 de ouros, com um 8 de copas. E sobre o que você está falando? Aí você vai interpretar aquilo de maneira bem vaga e aleatória. E aí acaba que, cara, não tem muito sentido, desculpa. Ah, a leitura não bateu. A leitura não bateu porque você está se prendendo muitas concepções de método americano, método europeu, né, do embaralhamento. Embaralha tudo separado, não existe método americano, não existe método europeu. Vamos parar com essa polarização. Como a maioria das pessoas aqui na América do Norte, muitas pessoas experientes vão embaralhar os arcanos maiores separados dos menores. E na Europa a mesma coisa. Gente, eu já morei também na Europa, onde eu estudei. Morei em Portugal, na França e na Holanda. Então,
façam isso, porque eu tenho certeza que a sua leitura, a sua mente vai mudar. Um exercício muito bom para isso que eu ensino é todo dia você tirar 2 arcanos para você, como os arcanos do dia seguinte. Eu já falei muito isso, procura aqui nos vídeos, tem um vídeo do Diário Tarológico que eu falo sobre isso, que é tirar um arcano maior e um arcano menor e é uma leitura que parece bem simples, mas é bem difícil você interpretar como uma carta do dia um arcano maior com um arcano menor dando tom. Lembre-se uma coisa muito importante, quem conduz o tom do arcano maior é sempre o menor. Segundo motivo pelo qual as pessoas aprendem errado. As pessoas se prendem a fórmulas de bolo, se prendem a determinados autores e as fórmulas, as receitinhas de bolo que esses autores pregam. É muito importante que você tenha um repertório muito grande. Muita gente lê determinado autor ou faz uma série de aulas com determinado autor, que alguns autores, por exemplo, no Brasil, aqui, eles também lecionam, e aí não quer ler mais nada e acabou. Tarô você tem que estudar o resto da sua vida, você vai continuar estudando o resto da sua vida. É como astrologia, é como yoga, é como qualquer outra ferramenta. Então você tem que ler vários autores, depois você pode escolher o que usar. Você não deve ficar nunca criticando o trabalho de nenhum autor, inclusive, todos devem ser respeitados, sim. Então, por exemplo, no Brasil, você gosta muito do Ney Naif, ele tem um trabalho fenomenal, muito bom, anos de experiência, mas você também pode buscar um pouco do Jodorowsky, ou vai ler um pouquinho do trabalho do Frater Goya, que é o outro mente brilhante dentro do tarô. Então, você pode procurar, não gosto de ordens iniciáticas, mas lê um pouquinho sobre todo o trabalho que foi feito dentro da Golden Dawn, do Crowley, do Waits. Você pode também ler um pouquinho sobre martinismo, sobre papos, né, o papi. Você vai também ler um pouquinho sobre, por exemplo, o Eliphas Levi, né, que vem dessa coisa da pré-ordens iniciáticas, né, para a primeira pessoa trazer uma linguagem digamos, mágica para dentro do tarô. E aí você pode começar a criar um repertório. Então não se prenda, não tenha medo de se prender. Você não está traindo ninguém fazendo isso. Na verdade, quando você não quer ler determinado autor, você está traindo a si mesmo, que você está deixando de evoluir, enquanto tem outras pessoas que estão lendo e evoluindo e crescendo. E eu quero mais é que vocês cresçam, abram a mente de vocês para tudo, para tudo. Mesmo que você comece a ler um livro, esse livro aqui ele é muito chato, eu não consigo ler até o final. Leia até o final. Tenha essa determinação. O tarô exige muita determinação. Você tem que começar uma coisa e ir até o fim. Cara, como eu sou bravo. Gente, eu não sou bravo não. Ir até o fim. Eu falo assim, desculpa. Agora vem o pior dos erros, porque as pessoas aprendem muito errado e aí ficam com muita dificuldade de ler tarô. Elas vão se prender às palavras-chave que os determinados autores falaram. E isso é o pior erro que você pode cometer. Carta da morte, todo mundo. Transformação. Carta do julgamento. Se livrar dos pré-julgamentos, dos seus preconceitos, né? Carta do louco. Rupturas. Então, assim, gente, é importante que vocês aprendam a pensar o tarô. Como é que eu aprendo a pensar o tarô, Cal? Lendo muito. Exercitando, lendo muito livro e lendo muito tarô. Eu nunca fiz uma leitura profissional. Vai ler para amigo, vai ler para seu amigo, para sua tia, para seu gato, para sua avó, todo dia. Tem uma coisa que eu fazia antigamente, eu tinha um grupo de amigos, eram 20 pessoas, se for falar que é mentira isso. Todo santo dia eu tirava um arcano maior e um arcano menor. E eu mandava a leitura para eles por escrito todo santo dia. Era um exercício que gastava tipo 1h30 fazendo isso. Eu fiz isso durante muito tempo, sei lá, mais de 2 anos. E isso me fez evoluir assim, muito, muito nas minhas viagens tarológicas, nas minhas reflexões. Então é importante, muito importante que você faça isso. Vai ler, vai estudar, traz tarô para sua vida, faz os exercícios que eu conto no meu curso, cara. O link para o meu curso está aqui abaixo. Olha os vídeos que eu falo aqui sobre as experiências que você tem que desenvolver a sua mente dentro do tarô. Agora vamos voltar para os erros que você comete, né? Porque não só aprendeu errado, mas também tem outra coisa. Você não aprendeu a pensar as cartas do tarô. Então, como eu disse anteriormente, você tem que aprender a pensar as cartas do tarô.
Desenvolva a sua mente. O Jodorowsky fala muito sobre isso. Então, com exercícios de criatividade, exercícios psicomágicos, e traga o tarô para a sua vida. Tire sua carta do dia, ande com o tarô no bolso, observe o seu dia, escreva seu diário, durma com a carta embaixo do travesseiro, escreva sobre o seu sonho, faça as analogias entre o sonho e a carta. Tudo isso é muito importante, você tem que aprender a pensar o tarô. Tarô é viver o tarô. Não adianta você ser aquele... Tem muito hoje em dia que é o nerdzinho do tarô, a nerdzinha do tarô, que fica lá no WhatsApp, nos grupos, eu li isso, li aquilo, tal. E aí, você vive o tarô de verdade? Você vive o tarô de verdade? Vai pintar uma carta de tarô, vai viver o tarô. Vai, tira uma carta e fala assim, meu dia vai ser assim, eu quero viver um dia louco. Isso é uma carta do louco, eu quero viver um dia inesperado, vou sair pela rua. Vou sair por aí, vou nos sebos, sem saber para onde eu vou. Sei lá, faz uma coisa louca, assim, saiu a carta do julgamento, vou ligar para uma pessoa e refazer, uma pessoa que eu não falo há muito tempo, fazer as pazes. Traz isso para sua vida. Traz isso para sua vida. O último motivo, sexto e, na verdade, o mais importante, e ele tem a ver com tudo que eu falei, mas eu quero refrisar isso aqui, que você não desenvolveu os seus estudos dentro do tarô. Tarô não é intuição, gente. Olha um exemplo que o Frater Goy ele fala em várias lives, o Frater Goy é meu amigo, então posso falar aqui, vou falar para ele que eu falei isso, não tem problema. Ele dá aquele exemplo maravilhoso que é justamente do tecido, né? O conhecimento é 99% do tecido, ou 1% da intuição é a linha que costura o tecido e forma toda a roupa. A intuição, gente, é 1%, o conhecimento é 99% dentro do tarô. Então estudem, nunca parem de estudar, abram a mente de vocês, estudem todos os autores, nunca falem mal de nenhum autor, e porque você não é ninguém para falar mal de nenhum autor, nenhum autor famoso é alguém para falar mal de outro autor também, sabe? A gente tem que ter muito respeito pela visão, pelo trabalho do próximo. Lembrando que a gente tem que entender uma coisa, todas as concepções históricas, todas as analogias, tudo no tarô foram coisas que foram criadas muitas vezes por observação. Então a gente não tem muitas vezes como provar nada. Funciona porque a gente sabe que funciona. Então vai ter uma pessoa que vai observar um sistema 1000 vezes, outra pessoa vai observar 2000 vezes e vai quebrar aquele sistema, mas a gente tem que continuar respeitando o sistema passado. Então, e não tire as coisas da sua cabeça, não tire criações, a voz que fala comigo, eu sei, eu tenho uma voz que fala comigo também, isso é sério. Né? Eu tenho os meus, o que vocês chamam de guias, eu chamo de mensageiro, que fala comigo, mas eu não uso isso no tarô. Porque o tarô é responsabilidade e tarô é conhecimento. Então, sigam todas essas dicas, vamos estudar, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Se você curtiu tudo isso e está interessado, inclusive, em fazer o meu curso comigo, que eu vivo disso, eu vivo de tarô, vivo de aulas de tarô, vivo de aulas de yoga, vivo de fazer mapas astrais. Então entre em contato comigo, o link está aqui na descrição, pode direto comprar o curso, já me manda seu WhatsApp, já converso com você. Meu WhatsApp também está aqui embaixo. Um beijo no seu coração, fui.